Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, de volta ao Rio de Janeiro, vamos falar de Vasco da Gama, que tem pela frente o Bahia perdendo para o Fortaleza nesta rodada, e o Vasco podendo perder também a sua 13ª posição para o Ceará ou para o Internacional, mas ainda repercutindo a derrota para a equipe do Grêmio Porto-Alegrense. Vou trazer, como a gente sempre traz, o Fernando Diniz, se você ainda não acompanhou a entrevista coletiva até agora, né? Um pouquinho mais calmo, depois do resultado. O que falou o treinador? De quem é a culpa? É do Diniz? A culpa dos jogadores? Né? O que mais? E aí, Felipe Coutinho? Depois de 23 jogos consecutivos, está fora por cartão amarelo, terceiro amarelo, mas pode ter uma lesão. E aí, meu amigo, como que monta esse meio de campo? Matheus França? Vamos lá, vamos conversar sobre isso e a partir de agora, então, eu trago a entrevista do Fernando Diniz. Quarta derrota seguida do Vasco, e essa teve uma diferença das outras, que o Vasco foi dominado praticamente desde o primeiro minuto do jogo ali. Eu queria entender o que você trabalhou na data FIFA para ser diferente do que vinha sendo nessas últimas 3 partidas antes do jogo de hoje, e que não foi mostrado em campo hoje, porque acabou que foram os mesmos erros ali praticamente do time, e o time com bola também não evoluiu muito. Obrigado. Então, na data FIFA, a gente trabalhou tudo que dava para trabalhar. Então, vou te falar, a gente trabalhou saída de bola, a gente trabalhou construção de linha média, para jogar com um time de defesa mais baixa, marcar em bloco alto, bloco médio, bloco baixo. O que aconteceu hoje é que a gente teve muito erro técnico e a gente perdeu muito duelo hoje, muita segunda bola. Isso determinou o resultado do jogo. Diniz, boa noite. Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Eu queria entender o que você pensou em relação ao Ryan nesse jogo, que é condicionado pelo Verratti um afastamento dele da zona mais perigosa do campo, que é a grande área. Você impulsionou muito o Ryan durante aquela sequência de vitórias, jogando como centroavante. E hoje a gente observou que o Ryan era mais um assistente de lateral, estava acompanhando o Marlon o jogo inteiro, e quando não acompanhou, o Amuso foi lá e fez o segundo gol. Eu queria entender o que você pensa em relação de tirar o seu jogador mais letal, que finaliza melhor, o mais veloz, o melhor que você tem hoje no 1 contra 1, até fisicamente falando, da área mais perigosa do seu adversário. Queria que você explicasse isso para o torcedor. Obrigado. Então, a explicação para isso não é difícil. A melhor jogada do Ryan, as duas melhores jogadas do Ryan foi quando ele jogou de ponta, não de centroavante. Então, o espaço que tinha para ele jogar, hoje melhor, mesmo se ele tivesse centroavante, muito provavelmente tinha tirado ele para o lado, para poder jogar, porque a gente não conseguiu jogar pelo corredor central. Então, eu não acho que hoje, se o Ryan jogasse por dentro, ele teria feito uma partida melhor do que ele fez hoje. E ele não ficou de assistente de lateral. Ele pouco voltou até a última linha lá. E o lance que ele, como você mesmo disse, foi o Marlon que fez o gol. A gente perdeu, não teve nada a ver com o Ryan. A gente perdeu uma bola, estava no nosso pé, a gente perdeu uma bola e teve um contra-ataque. Então, não era o Ryan que ia marcar o ponta. Ele uma vez marcou o ponta do adversário. E eu nem trouxe o Ryan para acompanhar o Marlon. O Ryan praticamente veio até o meio, fechava, e se a gente roubasse a bola, era uma condição de contra-ataque. Mas, obviamente, isso não impede dele jogar, muito pelo contrário, de centroavante, como ele vinha jogando. Quando ele jogou de centroavante, teve uma pergunta de um colega seu na entrevista passada: por que você está jogando de centroavante se ele rende melhor do lado? Então, existe um certo condicionamento pela derrota do que aconteceu no jogo, mas eu não acho que o Ryan hoje, se ele jogasse mais por dentro, teria mudado muito o cenário, porque não era questão de um jogador ou outro. A gente errou muito tecnicamente, Lineker, muito. Então, a gente não chegou. Se ele estivesse na frente, a gente ia chegar pouco. A gente chegou pouco com o Ryan na frente, que ele teria feito hoje de muito diferente se a gente não conseguia entrar com a bola de uma maneira mais clara no último terço do Grêmio. Então, quando a gente entrava, a gente estava errando a maioria dos passes e cedendo contra-ataque. A gente jogou errado hoje e mal. As duas coisas. Principalmente o primeiro tempo. No segundo tempo, a gente
Quando voltou de uma maneira mais equilibrada, mas a gente tomou o gol, a bola que estava no nosso pé, a gente cedeu para o adversário, cruzaram, raspou no Robert Renan, tirou o Barros da jogada. E aí o jogo com 1-0, o Grêmio, acho que ele fez um primeiro tempo bem melhor que o Vasco. E jogou o segundo tempo melhor também, mas o primeiro tempo foi uma diferença muito grande. Eles finalizaram 16 vezes no primeiro tempo. Acho que 4 ou 5 no segundo. A gente precisa melhorar. Mas não acredito que foi por conta do Ryan, ter tirado o Ryan da zona central e ter colocado ele na ponta. Aqui, Diniz. Boa noite. Eduardo Alves, Viva Brasil. Para essa partida de hoje, eu tive a percepção, se você fica à vontade para questionar, do Vasco mais forte pelo centro do campo, não explorando tanto a ponta. Eu queria entender se foi uma estratégia pensada para essa partida, por base do estudo no adversário, ou se foi uma consequência do jogo mesmo. No primeiro, a gente estava jogando com um jogo mais de aproximação, mas a gente não achei que a gente jogou na faixa central do campo, não. Achei que a gente jogou muito com o jogo de aproximação muito forte do lado esquerdo. A gente estava errando as jogadas no meio do caminho. E estava ficando um jogo que para o Vasco não era interessante, um jogo de transição rápido, que é um jogo porque o Grêmio, hoje, talvez seja o time que faça mais gol de transição. Então, a gente queria evitar as transições do Grêmio, mas a gente errou muito passe e perdeu muito a segunda bola também, que determinou a supremacia do Grêmio no jogo. Fernando, boa noite, professor. Boa noite, Diego Torbes, canal Diego Torbes aqui do Rio Grande do Sul. Professor, o senhor algumas semanas atrás deu uma entrevista falando sobre educação psicológica, educação num contexto geral no futebol. E eu queria levantar um tema, porque este ano falou-se muito da arbitragem brasileira, né? Se falou muito de profissionalização, dos erros, se bateu muito em questão da arbitragem. Será que não está na hora dos líderes, o senhor, Abel Ferreira e outros treinadores que são os líderes das suas equipes, também educarem os seus jogadores para jogadas de simulação que a gente vê que ocorrem em alguns jogos? Muitas vezes nem tem uma batida de mão no rosto, o jogador se atira no chão. Não está na hora de ter uma conversa geral para ajudar nisso também? Porque a gente já vê que tem realmente precariedade na arbitragem, e aí tem um jogo em que tem algumas simulações, e aí, por exemplo, o senhor fica bravo na beirada do campo que não conseguiu ver esse lance, a gente só vê na televisão depois. Não está na hora dessa reeducação de vocês, líderes, conversarem com os seus comandados? Nesse sentido, da educação que eu falei, é uma coisa muito mais profunda do que essa coisa específica que você está falando. Esse tipo de reeducação, acho, nos times que eu dirijo, tem muita pouca simulação, a gente retarda muito pouco o jogo. Hoje a gente perdeu o jogo e o Klaus fez uma partida com critério igual para os dois lados. Não é que os árbitros vão ter critérios iguais, que o Klaus vai ser igual ao Wilton, que o Wilton vai ser igual a um outro. Não é isso. É que o árbitro, o mesmo árbitro, usa de critério diferente na mesma partida. E aí não tem como deixar de ter discordância e reclamação também. Então, assim, tem que ter uma preparação melhor dos árbitros, acho que tem que ter uma profissionalização, mas do aspecto de educação eu concordo que a gente tem que procurar reclamar menos e eu procuro fazer isso. Às vezes eu me excedo, às vezes na arbitragem, mas na questão do jogo, de simulação, de não retardar o jogo, isso as equipes que eu dirijo, elas colaboram e bastante para que o jogo aconteça. Hoje a gente não fez cera em nenhum minuto, estava jogando fora de casa, o Grêmio fazendo uma partida boa, em nenhum momento a gente fez cera. Mas a educação que eu falei recentemente é uma coisa que vai muito além disso que você está falando. Isso é uma coisa que todo mundo tem que participar, a mídia, todo mundo. Achar profissionalização e a gente conseguir, de fato, conter as reclamações. Mas o que eu vejo uma cobrança muito generalizada dos treinadores é que o árbitro mantenha um critério de arbitragem do começo ao final da partida. É isso que a gente cobra. Hoje a gente perdeu o jogo de 2-0 e a arbitragem foi muito boa. Não tem nada a falar da arbitragem. Professor, boa noite. Rafael de Quevedo, Rádio Real News. Queria falar com o senhor sobre a confiança, porque na última coletiva o senhor mencionou em recuperar a confiança do grupo. Passou a data FIFA, mais uma derrota e a confiança também não foi recuperada. Eu queria entender do senhor como foi trabalhado a confiança e o anímico na parada FIFA e como trabalhar agora, né? Tem mais um jogo importante contra o Bahia e assim segue até o final da temporada. Não, a data FIFA não é uma... Quando tem data FIFA, a gente fica esperando o jogo acontecer, talvez o recorte vai ser que o Grêmio aproveitou bem a data FIFA, fez uma partida boa, e o Vasco aproveitou mal, fez uma partida ruim. E a gente aproveitou a data FIFA para
em vários aspectos. Hoje o time, repito, a gente teve muito erro técnico, que não é costume do time, do erro de passes de curta distância. Inclusive o primeiro gol nasce de um passe fácil, que a gente gera uma transição, a gente acaba tomando o gol. E a gente perdeu muito duelo hoje. Duelo que não tem a ver com a data FIFA, tem a ver, no primeiro jogo que eu tive aqui contra o Fortaleza, a gente tinha entrado 2, 3 dias, a gente ganhou praticamente todos os duelos do jogo. Uma questão anímica de disposição para a gente poder conseguir ganhar essas disputas mais físicas, o time está mais perto e conseguir, de fato, ter um domínio nessas questões, que nessa questão, quando tem disputa, a gente não teve. O Grêmio hoje foi muito predominante nesse sentido. Boa noite, Diniz. Vitor Bassotto, da Rádio Antena Mix, aqui de Porto Alegre. Eu gostaria de entender de que forma você avalia que essa sequência de 4 derrotas que o Vasco tem impacta para essas 4 últimas rodadas do campeonato e principalmente visando as semifinais da Copa do Brasil, a preparação, né, do Vasco para essas partidas muito importantes da Copa do Brasil, da semifinal. Muito obrigado. Na Copa do Brasil não impacta nada, que a gente não está pensando na Copa do Brasil. A gente tem que pensar, descansar o time, recuperar e pensar só no Bahia. Quando perde sequencialmente, de fato, pode existir um abalo de confiança, ou poderia, mas é uma coisa que a gente tem que retomar, olhar para dentro, corrigir nossos erros, se juntar mais e procurar subir, como a gente aconteceu em outros momentos de baixa durante o campeonato. Então, a entrevista do Fernando Diniz, dá tempo ainda de você comentar sobre este momento vascaíno, 4 derrotas consecutivas. A culpa é do Fernando Diniz. Até demorei um pouquinho para trazer esse vídeo, até porque eu estava em deslocamento da Europa para o Brasil e fui dar uma olhada, né? O que o pessoal está achando, de quem é a culpa, aquela coisa toda, depois de uma campanha extraordinária, falando em Libertadores. Agora são 4 derrotas consecutivas e precisando aí fazer vitória. Bem, a informação da ESPN Brasil é de que Ryan está muito perto da renovação de contrato. A gente já trazia isso há algum tempo, né? Sem dúvida, é uma notícia muito boa e importante para o Vasco, porque, Wellington, se vai aumentar o salário do Ryan. Você aumenta o salário do Ryan e você aumenta a multa rescisória. Vários clubes, né, observando, Bayern de Munique, Barcelona, enfim. E se eu sou o Ryan, eu dou uma escolhida também, né? Vê aí o John Arias, um baita de um jogador que deu títulos importantes ao Fluminense. Está lá no futebol inglês, numa equipe muito modesta e não consegue aparecer. Então, vamos ver, o Ryan tem 19 anos apenas, tem uma estrada muito grande pela frente. Eu quero a sua opinião também. Gente, o Felipe Coutinho, ele faz exames de imagem para saber se realmente a lesão na panturrilha direita é mais séria. E o Matheus França é uma das opções, um jogador que não vem agradando o torcedor. E tem ainda o Vitor Luiz, que está fora, teve aquele problema de cabeça, tem que cumprir o protocolo FIFA de 5 dias, é mais um desfalque para o jogo com o Bahia. Então, são essas as situações que a gente traz aqui para você e pede o seu comentário, que é super importante. Deixa o seu nome, o nome da sua cidade, te prometo, no próximo vídeo vou trazer aqueles abraços que a gente estava trazendo em Londres, né, lá na França também. E aí, essa semana, te prometo já moralizar tudo aqui no nosso site, o Wellington Campos FC. Paga nada não, se inscreva aí. Pede o pessoal para se inscrever, dá aquela força para a gente, dá o joinha, fortalece o nosso trabalho. Eu não faço oba-oba, desculpa, eu não dou conta de fazer. Eu quero que você assista o nosso vídeo com informações corretas. Wellington, mas aqui, infelizmente, eu não dou conta. Há 40 anos, só no Rio de Janeiro, trabalhando desta maneira e vou continuar trabalhando assim. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.